Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de Batman Arkham Origins. Foi o terceiro jogo do Batman a ser lançado pela franquia Arkham, mesmo esse não sendo desenvolvido pela Rocksteady. E mesmo tendo alguns outros jogos como Origins Blackgate, esse é basicamente o primeiro jogo da cronologia. O jogo original foi lançado em 2013 para Wii U, PlayStation 3, PC e Xbox 360. E é essa versão que vai ser jogada aqui no Xbox 360. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco é a história principal, sem sidequest, sem DLC. E as cenas de gameplay aqui são mais para ilustrar mesmo para quem nunca viu poder conhecer e para quem já viu matar a saudade. Por isso vai ter vários cortes. E agora sim, eu espero que você goste, que deixe o seu like e a sua inscrição. Então vamos para a história, senta aí. A história começa no segundo ano de atuação de Bruce Wayne como Batman pelas ruas de Gotham City. Com 27 anos de idade, o milionário combate o crime como vigilante que ainda é visto como uma espécie de lenda pela cidade. E até mesmo a polícia de Gotham o vê como delinquente. Tanto que, recentemente, o Batman capturou o Homem Calendário, mas o capitão James Gordon do Departamento de Polícia de Gotham insiste que não existe esse tal de Homem Morcego. Mesmo assim, o Batman já derrotou vários criminosos e mafiosos nesse tempo, mas talvez nenhum desafio tenha sido tão grande como o que estava por vir na véspera de Natal. Acontece que na prisão de segurança máxima, a Blackgate, se inicia uma rebelião e uma fuga em massa, liderada por um criminoso conhecido na cidade, Roman Sionis, o Máscara Negra. E para piorar a situação, o comissário Loeb está sendo mantido como refém. Isso obriga Bruce a ser o Batman nessa noite de véspera de Natal. Usando o Bate-Jato, mesmo com Alfred tentando evitar que ele vá, o Batman chega até a prisão Blackgate no meio do caos. O Cavaleiro das Trevas chega encontrando vários capangas do Máscara Negra, atacando inocentes como o diretor da prisão Martin Joseph. Abrindo caminho por Blackgate em meio a fugitivos, o Batman vê o Máscara Negra, mas vê também o seu principal capanga nesse momento, o gigantesco Killer Croc, o Crocodilo. Um crocodilo humanoide feroz e violento como a criatura que ele aparenta ser. Isso não intimida o Batman, que usa o sistema de ventilação para avançar e encontra o Máscara Negra pronto para assassinar o comissário Loeb. Tirando o Homem Calendário da sua câmara de execução, o Máscara Negra diz que tá fazendo uma limpa. Ele vai começar uma nova revolução, e o comissário Loeb não tá na sua lista. E mesmo Loeb dizendo que não é possível, depois de tudo que ele fez pelo Máscara Negra, indicando que o comissário era corrupto e condizente com o criminoso. O criminoso então o joga na câmara de execução e libera o gás que mata imediatamente o comissário da polícia de Gotham. Até mesmo sendo tarde para o Batman conseguir salvá-lo. A única coisa que resta é continuar avançando até o topo da prisão ao encontro do Máscara Negra e entender o que o fez iniciar essa rebelião. Inclusive, no caminho, um drone fazia registros dos acontecimentos, mas Killer Croc o derruba, já que aparentemente era algum tipo de drone espião. E com essa queda, o Batman consegue tirar do aparelho o seu cartão de memória, que talvez possa ser útil em algum momento. O Máscara Negra está ali liberando criminosos por algo ainda não revelado, e matando o Loeb, a sua missão foi cumprida. Assim, ele sai com Killer Croc em direção ao topo da prisão, onde entra num helicóptero o esperando para sua fuga. Um outro helicóptero levaria Killer Croc dali, mas o monstro se recusa a entrar na aeronave porque ele sente o cheiro de alguém. Ele percebe que o Batman estava por ali. Killer Croc fica para atacá-lo e para tentar eliminar o Homem-Morcego nesse instante. Mas depois de um combate intenso, o Batman finalmente consegue golpear o Crocodilo bastante para que ele diga o que está acontecendo.
Nesse instante, Killer Croc diz que o Batman não vai durar muito com os assassinos que o Máscara Negra contratou para acabar com ele, porque quem vencer vai ficar rico e famoso. Sem dizer mais nada, o Batman nocauteia Killer Croc e o deixa para que seja preso. Nesse momento, a polícia de Gotham surge ameaçando o Homem-Morcego para que ele se renda e seja levado preso também. Mas claro que o Batman não iria fazer isso, e da borda daquela prisão, ele simplesmente se joga, entrando no seu jato, escapando da polícia e do Capitão James Gordon. O Batman volta para a Batcaverna e pelos computadores ele investiga as informações que conseguiu com Killer Croc e com o cartão de memória do drone, descobrindo o plano do Máscara Negra. Roman Sionis colocou uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça do Batman, o que chamou a atenção de pelo menos 8 assassinos extremamente violentos e bem treinados. Um deles é o próprio Killer Croc, que agora está atrás das grades. Mas além dele, pelas gravações do drone, o Homem-Morcego descobre que os outros assassinos atrás da recompensa são os melhores mercenários que o dinheiro pode pagar. Slade Wilson, o Exterminador, um ex-militar, agora um mercenário extremamente habilidoso e experiente. Garfield Lynch, o Vagalume, um criminoso obcecado por fogo. Copperhead, uma assassina violenta atuando com venenos. Floyd Lawton, o pistoleiro, o mercenário mais habilidoso com disparos, famoso por não errar o seu alvo. Lester Butinsky, o eletrocutador, um criminoso que usa luvas elétricas para cometer os seus crimes. Lady Shiva, uma lutadora incomparável, integrante da Liga dos Assassinos. E por fim, Bane, o super terrorista e estrategista energizado pelo composto veneno. 8 assassinos contratados por Roman Sionis, o Máscara Negra, e quem matar o Batman receberá o seu pagamento e a sua fama, a menos que o Batman acabe com eles primeiro. O Cavaleiro das Trevas não pode simplesmente ignorar, tirar o capuz e fingir ser Bruce Wayne na véspera de Natal, ou os assassinos vão atacar pessoas inocentes até ele aparecer. O Batman precisa agir. Conhecendo a cidade, o Batman sabe que o único que teria tecnologia parecida com aquela do drone é Oswald Cobblepot, o Pinguim. Assim, o Homem-Morcego decide ir até ele primeiro para investigar a sua ligação nesse caso. Mas antes de encontrá-lo, o Batman passa a ter problemas para conseguir conexão com as torres de comunicação. E através de uma delas, o Homem-Morcego é contactado por alguém misterioso se apresentando como Enigma. Esse era o Charada. O Charada plantou armadilhas e vários truques pela cidade para atrapalhar as investigações do Batman. Ele não está preocupado em caçá-lo para conseguir a recompensa do Máscara Negra, nem nada do tipo. Ele só quer uma competição entre a sua mente e a mente do maior detetive do mundo. Até mesmo tentando revelar a real identidade do Homem-Morcego. Assim, triangulando o sinal do Charada, pelo menos as torres de comunicação são destravadas para que o Batman avance nas suas buscas pelo Pinguim. Interrogando homens que trabalham para Cobblepot, o Batman descobre que o Pinguim se esconde no navio The Final Offer. Depois de passar por capangas dentro da embarcação, o Homem-Morcego chega numa espécie de ringue, onde o Pinguim comanda lutas clandestinas. E um dos presentes ali é o Eletrocutador, que fica tentando irritar e fazer o Batman partir para a luta com ele. Mas no fim, ele é nocauteado com um único golpe. Os capangas do Pinguim se unem para lutar contra o Homem-Morcego, mas ninguém é páreo para ele. Até que um pouco mais para frente, ao explorar o navio, o Batman encontra o escritório de Oswald Cobblepot. Ali, o Pinguim tá com mais capangas e tá torturando Alberto Falcone, o filho caçula da família de mafiosos Falcone, rivais de Cobblepot no contrabando de armas em Gotham. Mas nesse instante, o Batman aparece. Depois de rapidamente derrotar os capangas, ele vai pra cima do Pinguim e questiona onde tá o Máscara Negra e qual a sua ligação com ele. O Pinguim diz que não sabe, mas o Máscara Negra tem um apartamento que seria o seu local seguro, só que aconteceu algo com ele.
Alguém invadiu ali e o Máscara Negra anda com problemas. Antes de poder continuar, um dos assassinos contratados surge. Era Slade Wilson, o próprio Exterminador. Agora sim, a luta é muito mais complicada. O Exterminador e o Batman parecem ter o mesmo nível de conhecimento em artes marciais. Os dois dominam a luta com golpes extremamente parecidos. Mas no fim, o Batman leva vantagem, fazendo até mesmo Slade se questionar se ele é mesmo humano. E logo em seguida, sendo nocauteado. O problema é que com essa distração, o Pinguim acaba indo embora dali. Mas uma das armas do Exterminador vai ser útil. Um tipo de gancho ou garra remota que o Batman pega e usa para continuar a sua caçada. O Homem-Morcego deixa o navio do Pinguim e vai em busca do apartamento do Máscara Negra na Lacey Towers. E no caminho, ele continua sendo atormentado por outros criminosos menores na cidade, como o Anarquia, que diz ter colocado bombas em pontos de corrupção na cidade. E com outros, como o Chapeleiro Louco, que anda sequestrando garotas, as tornando em Alice no País das Maravilhas. Mas o que importa realmente essa noite é a caçada ao Máscara Negra. E assim, quando o Batman chega no apartamento dele, confirma o que o Pinguim disse. Alguém realmente invadiu. Aquela era a cena de um crime. O Batman investiga usando toda a sua tecnologia e a sua visão de detetive. Havia um corpo de alguém usando uma máscara negra, mas não era Roman Sionis. No lustre estava o corpo de Tiffany, a namorada de Sionis, pendurada já sem vida. Ao analisar, o Batman percebe que o Pinguim esteve ali. Por isso ele sabia que algo de ruim tinha acontecido ao Máscara Negra, e por isso ele mandou aquele drone para investigá-lo no começo. Mas não foi o Pinguim quem fez aquilo. Havia também DNA de alguém que apareceu pela sacada de alguma forma e iniciou uma luta ali. O Batman coleta evidências de DNA do agressor e da vítima, além de ver pelas mensagens no celular de Tiffany que ela mandava algo para Sionis sobre um tal de Coringa. Ou seja, o assassino ali não era o Pinguim. Ele só surgiu depois que tudo aquilo aconteceu. E esse crime ocorreu dias antes do incidente na prisão Blackgate. Algo ainda não fazia sentido. Para identificar o agressor, o Batman precisa comparar suas amostras de DNA com o Banco de Dados Criminal Nacional. E o único lugar que ele poderia fazer isso é dentro do Departamento de Polícia de Gotham. Para isso, por sugestão de Alfred, o Batman busca um detonador de concussão na Batcaverna, uma arma não letal, caso seja necessário. Assim, infiltrando-se no prédio, tentando não ser visto para evitar conflitos com os policiais, o Batman consegue entrar na sala dos servidores, mas ali encontra uma garota, Bárbara Gordon, a filha do Capitão James Gordon. Bárbara fica interessada pela tecnologia do Batman. Ela própria adora esse tipo de coisa e até mesmo ajuda o Homem-Morcego dizendo que, para passar a segurança dos servidores, ele teria que acessar as ligações feitas pelos esgotos. Ali, inclusive, ele poderia criar uma ligação entre o banco de dados e o seu próprio computador, mostrando que Bárbara poderia ser bastante útil. E antes de partir, ela pergunta para o Batman por que ele faz o que faz. E o Homem-Morcego diz que é porque ele fez uma promessa. Nesse momento, os policiais invadem jogando bombas de fumaça. Só que Bárbara ajuda o Batman os distraindo enquanto ele sai pelo sistema de ventilação do prédio. Mas na saída, ele é confrontado por James Gordon. Os policiais não confiam no Batman, assim como Gordon. Mas o Homem-Morcego tenta convencê-lo de que tá do seu lado. E enquanto ele não perceber isso, eles vão continuar tendo problemas no confronto aos reais criminosos. Os dois são interrompidos por outros policiais, mas o Batman consegue nocauteá-los e sair dali. Seguindo o conselho da jovem Bárbara Gordon, o Batman entra nos esgotos, onde inclusive encontra capangas do Máscara Negra e através deles descobre que o criminoso planeja destruir o departamento de polícia. O Batman destrói os explosivos plantados ali e luta contra capangas, mas acha muito estranho quando um deles surge com uma aparência bizarra. Um homem gigante com músculos expostos, mais ou menos como Bane com a sua toxina, mas um pouco mais irracional.
Mesmo isso lhe chamando a atenção, o foco era o Máscara Negra. E continuando, ao encontrar o servidor da polícia localizado nos esgotos, o Batman consegue fazer uma ligação dele com o seu computador na Batcaverna, tendo assim todo o acesso disponível para casos futuros. Com acesso ao banco de dados de DNA, o Batman entende o que houve no apartamento de Roman Sionis na Lacey Towers. Atualmente, a polícia acredita que Roman Sionis morreu, assassinado pelo Pinguim por alguma guerra de gangues, já que tinha DNA dele no apartamento. Mas não foi isso que aconteceu. Tiffany, a namorada de Sionis, estava sendo ameaçada por um tal Coringa. Assustada, ela foi para o apartamento de Sionis, um local aparentemente seguro, mas era uma armadilha. Um homem misterioso estava ali esperando por ela, que a ataca e a pendura no lustre. Quando o Máscara Negra aparece, o homem espera sentado no piano e dali ele atira e o mata. Mas esse não era Roman Sionis. Sionis sempre foi paranoico e enviou um capanga usando a sua máscara. Por isso, o homem morto ali no apartamento não era o verdadeiro Roman Sionis. O verdadeiro estava na sacada, onde surge pegando de surpresa o homem que atirou. Uma luta se inicia entre os dois, mas Sionis perdeu. Sendo arrastado dali, o homem queimou o resto das evidências e, usando uma arma disparada por Sionis, ele atira em Tiffany, a matando para que parecesse que foi o Máscara Negra que matou a sua própria namorada. O agressor levou o Máscara Negra vivo porque Sionis é dono do Banco Mercantil de Gotham e só ele tem acesso ao cofre. Ou seja, por isso ele foi levado. Agora, o Batman sabe para onde ele foi e sabe para onde ir. Só não sabe ainda quem é o agressor, quem é esse tal Coringa. Chegando no banco, o Batman surge bem no momento em que o Máscara Negra está roubando os cofres, o que é estranho, já que o banco é dele mesmo. O Batman diz que tá ali pelo tal Coringa, e o Máscara diz que não sabe do que ele tá falando. Só que a mulher que tá ali com eles de refém, a gerente do banco, tá com uma aparência estranha, um sorriso forçado e começando a rir descontroladamente. Até que os capangas trazem um outro homem encapuzado, e quando o Máscara Negra tira o seu capuz, vemos que é o próprio Roman Sionis. Ou seja, haviam 2 máscaras negras. Roman Sionis nunca fez nada na verdade. O tempo todo era esse outro. Era alguém se passando pelo Máscara Negra. E ao carregar um furgão com o dinheiro do banco e levando o Sionis desacordado, aquele falso Máscara Negra se revela. Aquele era o Coringa. Esse seria o primeiro encontro do Batman com esse maníaco, um novo lunático em Gotham. E foi ele quem contratou os assassinos para caçar o Batman. O Coringa atira no Batman, atingindo a sua armadura, deixando a mulher ali rindo descontroladamente. E ao fugir, ele explode o local. O Batman sobrevive à explosão, mas quando ele retoma a consciência, percebe que a mulher, a refém do Coringa, não resistiu. Ela estava morta. O Batman não conseguiu salvá-la. Ao sair dali, o Batman interroga capangas do Coringa, onde um deles diz que o palhaço é um maníaco. Ele matou os homens do Máscara Negra que não se juntaram a ele. E diz que ouviu algo sobre a siderúrgica do Máscara Negra. E assim, o Batman parte para lá. Ao invadir, o Batman percebe também que o interesse do Coringa ali são os produtos químicos das indústrias Sionis. Se infiltrando na siderúrgica, o Homem-Morcego encontra Roman Sionis preso no seu escritório. Ele o liberta e questiona sobre a localização do Coringa. Mas Sionis não diz nada útil. Ele não vai falar nada, porque é ele quem quer acabar com o Coringa. Só que nesse momento, o Batman é interrompido por mais uma das assassinas contratadas. Era Copperhead. Isso permite que Sionis fuja, e o problema é que no combate entre Copperhead e o Batman, ela o envenena. O Batman passa a alucinar com a toxina da assassina, mas consegue enviar uma amostra para o Alfred na Batcaverna para que seja produzido um antídoto para esse veneno.
Só que enquanto o Batman espera a produção do soro, ele tenta sair do local em péssimas condições, alucinando sobre a sua vida. Ele vê o Alfred dizendo como ele é um garoto mimado. Vê o comissário Loeb morrendo na sua frente, como ele não conseguiu salvá-lo antes, se questionando se ele é um herói. Um verdadeiro herói teria salvo essas pessoas, como a gerente do banco morta pelo Coringa. E ao tentar chegar na saída, o Batman é bloqueado pela própria Copperhead. Um combate se inicia com alucinações, mas ainda resistindo à toxina, o Batman consegue segurá-la até a chegada da cápsula enviada por Alfred, contendo finalmente o soro. Acabando com o veneno no seu corpo, a sua mente volta ao normal também. E finalmente, ele consegue derrotar e prender Copperhead. Ela diz que se o Batman libertar, ela vai dizer onde está o Coringa, porque ele chamou todos os assassinos para uma reunião e ela sabe onde é. Mas com essa informação, o Batman já sabe como encontrar o vilão. Ao ler a assinatura energética das luvas do eletrocutador, ele facilmente poderia localizá-lo e assim saberia onde encontrar o Coringa e os outros assassinos. Fazendo isso, o Batman encontra a assinatura eletromagnética vinda do Hotel Royal. Ao chegar e se infiltrar no hotel, o Batman invade os sistemas de segurança para conseguir espionar a reunião. Nessa reunião, está aparentemente o Máscara Negra, o Vagalume, Bane e o Eletrocutador. Lady Shiva e Pistoleiro não estavam na reunião porque tinham outros interesses. Lady Shiva prefere testar a força do Batman e o Pistoleiro prefere agir sozinho. Na reunião, o Coringa se revela e conta aos assassinos restantes que é ele quem comanda essa operação. Sempre foi ele. E ele tá irritado, porque se ele contrata assassinos para matar o Batman, ele espera que eles matem o Batman. E o Eletrocutador, já que foi facilmente nocauteado pelo Homem-Morcego, é pro Coringa o mais inútil. Assim, ele o ameaça com uma arma e o empurra através da janela de uma das torres do hotel. E com a queda, o Eletrocutador simplesmente morre, como forma de aviso para os outros assassinos. Na reunião, o Coringa então diz para que os que restaram façam o seu trabalho. O Vagalume voa para criar um plano para atrair o Homem-Morcego, enquanto Bane tem os seus próprios planos e vai ficar por ali esperando, porque ele sabe que em algum momento o Batman vai surgir atrás do Coringa. E Bane estava certo, porque o Batman já estava por ali. O Homem-Morcego vê o corpo do Eletrocutador e pega suas luvas elétricas, que serão úteis no seu caminho até o topo da torre. Subindo os andares do hotel, o Batman vai lutando com mais capangas e salvando reféns, até alcançar a torre de onde o Eletrocutador foi jogado, ou seja, até chegar ao encontro do Coringa. Mas Bane estava ali à sua espera, e a sua intenção nem é a recompensa, é realmente poder matar o Batman. Antes disso, o assassino arrasta o Batman até a presença do Coringa, e o palhaço do crime pede por 1 minuto a sós com o Homem-Morcego, antes de Bane acabar com ele. O Coringa então começa a mostrar que tem presentes na cidade nessa véspera de Natal. Bombas espalhadas por toda Gotham, e ao explodir um dos prédios logo à sua frente, o Batman se irrita e parte para cima do Coringa. Mas nesse instante, Bane volta pegando o Homem-Morcego e o jogando para a sala ao lado, onde iniciam um combate. Só que no meio da luta, Bane tem uma arma secreta, o seu veneno, que aumenta ainda mais a sua força e resistência. Com isso, o combate fica ainda mais complicado. Bane é muito forte e pegando o Batman, ele o joga até o terraço do hotel, onde continuam lutando. O Batman tenta mais resistir do que atacar, porque em combate ele não é páreo para a força de Bane. Isso assusta Alfred, que ouvindo tudo o que está acontecendo, aciona a polícia de Gotham. Então o combate é pausado quando helicópteros surgem atirando em Bane e nos homens do Coringa. Uma troca de tiros se inicia, mas de repente mísseis derrubam os helicópteros policiais.
Bane já tinha se preparado para essa situação com seus próprios helicópteros roubados e com os seus próprios capangas. E evitando a chegada de mais policiais, o criminoso vai embora por enquanto, mas antes de subir no helicóptero, o Batman joga um rastreador em Bane. Da aeronave, antes de partir, Bane usa uma bazuca, atingindo o terraço e explodindo o local. O Coringa é lançado com o impacto, o jogando do alto daquela torre para uma morte certa. Mas o Batman se joga para capturá-lo. O Homem-Morcego não deixaria mais ninguém morrer, nem mesmo um vilão. O Batman salva o Coringa, e o palhaço do crime não entende o porquê. Ele estava tentando matá-lo, por que o Batman o salvou? O Coringa mata 2 capangas que surgem ali, e diz que eram maus, assim como ele. E ao apontar a arma para sua própria cabeça, o Batman o impede mais uma vez. E nesse momento, uma equipe da SWAT surge, levando o Coringa preso, enquanto o Batman foge. Enquanto é levado para o carro da polícia, o Coringa é questionado de onde está o Batman, o seu parceiro. Já que o Homem-Morcego salvou, eles só poderiam estar trabalhando juntos. Que outro idiota se jogaria de um prédio para salvar um lunático? E o Coringa se questiona a mesma coisa. Mais tarde, na prisão Blackgate, o Coringa é colocado sob a observação psiquiátrica da doutora Harleen Quinzel, que começa a explorar a mente do psicopata, onde ele pergunta se ela sabe como é ter um dia ruim. Um dia onde dá tudo errado, onde não se pode nem correr para a loucura. Até que aparece alguém que muda a sua vida, que te faz ver tudo de forma diferente. É como achar alguém que completa a sua vida. É como se o destino agisse de formas para chegar a um ponto específico. Tudo que ele passou teria sido para encontrar esse alguém especial. Se referindo até mesmo à sua possível origem, à sua queda no ácido que o teria transformado nesse maníaco, como aconteceu em A Piada Mortal, por exemplo. Antes, o Coringa só queria se divertir com o caos, mas agora ele tem alguém para se divertir junto. Alguém aparentemente tão insano quanto ele. O Batman. Só que a doutora acaba entendendo que o Coringa estava se referindo a ela, o que a faz começar a ficar apaixonada pelo psicopata. Enquanto isso, na Batcaverna, o Batman relembra da sua criação também. Relembra da morte dos pais no beco do crime e relembra da sua promessa, a de combater a criminalidade na cidade, a mesma criminalidade que levou seus pais, mas sempre com justiça, e ninguém mais deveria morrer, nem mesmo os psicopatas. O Alfred surge ali, dizendo que talvez agora, com o Coringa preso, ele possa descansar e comemorar a véspera de Natal. Mas Bane ainda tá à solta, e o Batman precisa ir atrás dele com o rastreador que plantou. Mesmo isso incomodando o Alfred, o Cavaleiro das Trevas precisava continuar. Ele leva mais equipamento novo, como a bomba de cola, e ouvindo pelo seu acesso de rádio, ele escuta que um homem gigantesco foi encontrado morto e levado para o necrotério, o que poderia ser o Bane. Com essa informação, o Batman parte para lá para investigar, mas ao se dirigir ao jato, ele tem uma discussão com o Alfred que tá com receio de tanto esforço, receio de que Bruce acabe também no necrotério. Mas o Batman diz que ele não é mais o garotinho que Alfred amarrava os sapatos. Ele agora é a figura que inspira medo nos criminosos. Por isso os assassinos foram contratados para matá-lo. E por isso ele vai continuar. Chegando no necrotério e se infiltrando no local, o Batman vê aquele corpo gigantesco e percebe que não é Bane, mas é um dos seus homens. Ele já viu uma outra figura assim um tempo antes, com músculos imensos e até mesmo irracional. Então o Batman investiga melhor e percebe que existe uma toxina no seu sangue. Uma toxina baseada na mesma de Bane. A veneno, que muda a fisiologia da pessoa, o deixando mais forte, só que agora com algo a mais. Mas esse novo composto causa danos irreparáveis no centro neurológico da pessoa. Nesse instante, o dispositivo de rastreamento que o Batman plantou em Bane se ativa, e o Homem-Morcego começa a persegui-lo.
Passando pelos esgotos e lutando contra mercenários e capangas contratados por Bane usando seu veneno, o Batman chega até o complexo onde o vilão mantém informações sobre as toxinas, mostrando que ele próprio não conseguiu encontrar uma forma de impedir os danos cerebrais ou até mesmo a dependência à droga. E de forma perturbadora, pelos computadores ali, ele também descobre que Bane é mais inteligente do que aparenta. Ele é um ótimo estrategista e tinha implantado o rastreador ali para atraí-lo. Bane tinha descoberto que o Batman é Bruce Wayne. Então Alfred não estava seguro na mansão. O problema é que antes de poder voltar para lá, o Batman escuta pelo rádio que o Vagalume está atacando inocentes na ponte de Gotham. Exatamente para atrair a atenção do Homem-Morcego, porque ele precisava ir para lá primeiro. Antes de chegar na ponte, o Batman encontra o Capitão James Gordon e pede para que ele deixe os seus homens longe dali, porque o Vagalume tem o local cheio de explosivos. Se os policiais forem para lá, eles morrerão. Então, com os homens afastados, o Batman desativa as bombas na base da ponte primeiro, liberando o caminho para que a polícia resgate os reféns. E assim, ele parte para o combate direto contra o Vagalume. Usando as suas armas de longa distância, o combate é complexo, mas o Batman supera o assassino, levando a luta até os céus. Destruindo seu equipamento então, o Batman derrota o Vagalume e o deixa aos cuidados da polícia e do Capitão James Gordon. Depois de lidar com esse contratempo, o Batman parte para a Batcaverna tentando contactar Alfred, mas quem atende é Bane. O criminoso já estava na mansão e na Batcaverna. O Batman chega desesperado com a Batcaverna em ruínas e encontrando Alfred nos escombros totalmente machucado. O Homem-Morcego se desculpa pelas suas atitudes e por colocá-lo em risco. Alfred está em estado grave e usando as luvas de choque, o Batman consegue mantê-lo vivo. Ele não poderia perdê-lo. Alfred é a sua única família. Depois do susto, Bruce percebe que ele próprio foi o motivo do Alfred quase perder a vida. Ele não é capaz de defender a sua casa, quem diria toda Gotham. Ele não conseguiu salvar algumas pessoas essa noite, e nem na noite da morte dos seus pais. Assim, o Batman perde a vontade de continuar lutando. Mas o próprio Alfred diz que essa não é a hora de duvidar de si próprio. Ele tem que continuar. Mas ele tem que entender que é um homem, uma pessoa. Ele precisa aceitar ajuda, precisa ter aliados. E ele, o próprio Alfred, é o seu aliado. Ele vai estar ali na Batcaverna para ajudá-lo, enquanto a cidade precisa do Batman. Porque o Coringa tá onde tudo isso começou, na prisão Blackgate, iniciando uma nova rebelião. O palhaço do crime conseguiu fugir de alguma forma. O Batman parte para lá, se infiltrando na prisão, salvando reféns e até mesmo salvando, entre aspas, a doutora Harleen Quinzel, que aparentemente estava sendo mantida presa por ali. E ao salvá-la, ela própria indica onde o Coringa está localizado. No caminho, o Batman vê Slade Wilson, o Exterminador, preso por ali. Aparentemente, o Coringa não deixou sair por temê-lo. Seguindo em frente, o Batman então encontra um circo armado pelo Coringa. Ali, o palhaço do crime tem o diretor da prisão, Martin Joseph, como refém e começa a dizer que tá ali para testar o Homem-Morcego, para fazê-lo quebrar a sua regra de não matar. Acontece que Bane tá ali também, e ele tem um monitor cardíaco carregando a bateria de uma cadeira elétrica em que o próprio Coringa tá sentado. Se o Batman se recusar a matar Bane, a bateria vai ser carregada e o Coringa vai morrer. Se ele não conseguir matar nenhum deles, será o Batman quem vai morrer. E se o monitor for removido, todos eles morrerão junto com uma bomba que o Coringa implantou em Blackgate. O Batman começa uma luta com Bane mais uma vez, tão complicada quanto a primeira, talvez até mais, já que ele tenta se segurar. Isso permite com que Bane quase quebre a coluna do Batman. Nesse momento, a polícia de Gotham surge, salvando Martin Joseph.
E quando Jim Gordon se aproxima do Coringa, ele é pego como refém, o que só piora as coisas. É nesse momento que o Batman tem uma ideia. Ele pode atacar sem se conter. Ele pode até mesmo fazer o coração de Bane parar. E com as luvas do eletrocutador, ele pode trazê-lo de volta. Assim como ele fez com o Alfred. Desse jeito, a bomba seria desarmada. Finalmente, o Batman tem vantagem. E com as luvas elétricas, ele as usa até aparentemente matar Bane. O que deixa o Coringa bastante feliz, deixando o local. O Batman precisa de ajuda de Gordon para pegar o palhaço do crime. Mas Gordon não tá feliz com o Batman matando alguém, mesmo que seja alguém como o Bane. Assim, o Homem-Morcego revela que só lhe causou uma parada cardíaca, e usando as suas luvas novamente, pode fazê-lo voltar a ter batimentos, mantendo assim o criminoso vivo. O problema é que Bane já levanta energizado e ao despertar pega o Batman com uma mão e com a outra tira uma seringa com uma nova espécie de veneno, o TN1. Uma toxina que estava sendo desenvolvida há algum tempo pelo Coringa com os produtos químicos das indústrias de Roman Sionis. Aquela é a tal toxina que afeta o sistema nervoso do usuário, mas que lhe dá uma força muito mais extrema. E assim, Bane se injetando, ele perde a sanidade e parte de todas as formas atrás do Batman. Com isso, o Batman consegue manipulá-lo para que seja levado por uma sala com os geradores de energia da prisão, que mantém Bane eletrocutado e o deixando finalmente nocauteado e sem forças para continuar. O TN1 afeta a mente do gigantesco Bane, o deixando até mesmo sem memória, e graças a isso, o fazendo esquecer que Batman é Bruce Wayne. Então, depois de muito combate, Bane finalmente é derrotado. Desse jeito, o Batman pode continuar para o combate final, para derrotar o Coringa de uma vez por todas. O Batman passa pelo Corredor da Morte, onde ajuda Gordon a acabar com mais capangas do vilão, e atravessando até a capela da prisão, ele finalmente fica cara a cara e coloca suas mãos no palhaço do crime. O Coringa não se importa com isso, porque ele conseguiu o que queria. O Batman matou alguém. Mas o Homem-Morcego lhe conta que Bane continua vivo. E isso não tem graça. Irritado, o Coringa saca uma arma e começa a lutar com o Batman. Mas de nenhuma forma, nem com arma, nem com pedaços de vidros quebrados, ele não é páreo para o Cavaleiro das Trevas, que o ataca violentamente. O Coringa não se abala. Ele diz que só tem uma forma de pará-lo, o matando. Então o Batman parece perder o controle, o que deixa o Coringa assustado e o passa a ver como uma figura monstruosa. Mas o Batman ataca só o suficiente para nocauteá-lo, e assim o Coringa a apaga. James Gordon aparece dizendo que qualquer um dos seus policiais teria matado o Coringa, e é por isso que inclusive a sua filha o vê como um herói. Assim, o Batman se vai. Gordon diz que agora, pelo menos, a cidade tem algo em que acreditar, que sempre vai ter alguém ali para levar os criminosos e assassinos para o lugar deles. Porque a partir de agora, Gotham sempre vai ter o Batman. Com o tempo, vemos que na prisão Blackgate, o Exterminador recebe uma visita. Amanda Waller surge lhe dando uma chance de sair dali, o recrutando para um grupo, uma espécie de força-tarefa especial do governo, um esquadrão suicida. E mais um tempo depois, durante uma entrevista, o prefeito Quincy Sharp diz que esses lunáticos que vêm surgindo em Gotham não são criminosos normais, nem a polícia não consegue agir contra eles. Eles são completos maníacos psicopatas. Eles não deveriam estar num lugar como a prisão Blackgate, feita para criminosos normais. Eles precisam ficar num lugar com segurança especial, um local isolado e impenetrável,
pronto para abrigar esses mentalmente perturbados. Um lugar como o Asilo Arkham. E é desse jeito que termina a história. Com a abertura do Asilo Arkham e depois desse contato entre Batman e Coringa, a gente é levado para 8 anos depois, onde teremos os acontecimentos de Batman Arkham Asylum. Mas isso é história para outro vídeo. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder a continuação, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.